no preâmbulo, Carl Gustav Jung, na sua obra monumental, ele postulou que todos nós trazemos um Cristo interno. Nós concordamos plenamente. O Cristo interno, o Cristo interior de Carl Gustav Jung, é o mesmo ser essencial que nós chamamos na psicologia consciencial. Pode ser usado como sinônimo, inclusive. Eu superior, ser essencial, Cristo interior. O nome pouco importa. O importante é que nós somos isso. Ele também chamou esse Cristo interior de self, self com S maiúsculo. Mas, ao mesmo tempo que ele postulou que nós somos um Cristo interior, trazemos um Cristo interior, ele fala do Cristo manifesto. E ele fala do Cristo manifesto com tanto carinho. E quem é o Cristo manifesto para Jung? O Cristo, Jesus Cristo. E ele coloca como exemplo de virtudes, de um ser completo, de um ser que completou plenamente a sua individuação. Então, concordamos plenamente com Jung, né, nesse aspecto. Jesus é o ser consciencial, o ser mais pleno que a humanidade já teve como exemplo, né, como alguém para servir de referência. Então, a partir do trabalho de Jung, uma discípula dele, Hannah Wolff, desenvolveu uma psicoterapia focada no Evangelho. Na obra Jesus, terapeuta, ela explica, inclusive ela coloca trechos do Evangelho e como que ela aplicava aquilo terapeuticamente. Então, por exemplo, um cliente que tinha uma dificuldade de entrar no movimento de autocura, ela buscava textos do Evangelho de pessoas que buscavam Jesus para se curar, mas lá no fundo, elas não queriam ser curadas. Elas tinham uma dificuldade, então ela coloca isso. Nós, dentro da psicologia consciencial, desenvolvemos toda uma série de reflexões em torno dos símbolos do Evangelho. Por quê? Jesus falou, naquela época, por parábolas. A grande maioria dos seus ensinamentos se deu por meio de parábolas. Existem ensinamentos muito diretos e pontuais, como, por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si. Não há simbolismo nenhum, é clareza, aquilo que é fundamental, que são esses preceitos de ouro, que se nós fizermos esforços para desenvolver o amor ao próximo como a nós mesmos, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, basta isso para nós desenvolvermos uma saúde num nível muito profundo. Mas, ao mesmo tempo que ele ofereceu preceitos muito claros, ele ofereceu também toda uma série de ensinamentos simbólicos que falam do psiquismo humano, do funcionamento do ser humano. Como seres como o Cristo, ele tem uma visão ampla da vida, eles não se baseiam apenas no momento, mas, como disse o apóstolo Pedro, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. O que significa isso? Que ele não falou apenas para aquele momento histórico, porque a maioria das pessoas não entendia o que ele falava nas parábolas. Os próprios discípulos, nós temos algumas referências no Evangelho, de que os próprios discípulos, às vezes, não conseguiam entender as parábolas e pediam para que Jesus explicasse para eles o que ele tinha quisto dizer naquele momento. Mas Jesus, sabendo que futuramente os próprios seres humanos poderiam adulterar o seu evangelho, o que ele fez? Ele escreveu na verdade, não foi ele que escreveu, mas ele proferiu histórias, alegorias, várias situações que as pessoas não entendiam, então não tinha como deturpar algo que não se entende. Então, o que é que aconteceu?
o Evangelho ficou preservado até hoje de muitas, até de erros de tradução, de uma série de coisas que já aconteceram no passado, e o essencial está presente dentro das parábolas. E as parábolas, dentro da visão da psicologia consciencial, elas são profundamente psicológicas. Jesus, já sabendo que o ser humano ia evoluir até o ponto de chegar a desenvolver uma psicologia focada no ser humano no nível profundo, com capacidade para entender os símbolos do Evangelho, ele colocou dentro das parábolas uma série de orientações de como agir e de como não agir. No curso que nós estamos fazendo na comunidade terapeuta essencial, que é o curso Psicologia dos Símbolos do Evangelho, nós já temos 4 meses estudando uma única parábola do Evangelho, que é a parábola dos 2 filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo. Nós ficamos no primeiro sábado de cada mês, durante 3 horas, estudando trechos da parábola, e quando a gente vê, o tempo passa e é tão rico o conteúdo e tão reflexivo que nós levamos 4 meses para estudar. Na verdade, foram 12 horas, 3 horas a cada reunião, para conseguirmos finalizar uma única parábola. Então, a riqueza de ensinamentos que nós temos no texto evangélico. Então, é dessa maneira que nós aplicamos os ensinamentos do Evangelho de Jesus de forma terapêutica. Nós pegamos as parábolas, principalmente as parábolas, mas não só. As parábolas, amanhã, por exemplo, nós vamos ter novamente uma turma e nós vamos estudar um texto anotado por Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, que não é uma parábola, mas é riquíssimo de forma simbólica, em que Jesus dá uma orientação para que nós sejamos aprendizes dele. Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Isso nós vamos estudar amanhã na comunidade terapeuta essencial, no curso de formação em psicologia dos símbolos do Evangelho de Jesus, já como um complemento ao estudo da parábola dos 2 filhos, como uma proposta do que fazer para que nós estejamos na casa do Pai para sempre. Então, é dessa maneira que nós trabalhamos terapeuticamente, sempre trazendo os conteúdos de uma forma psicológica, para que o cliente, ao perceber aquilo, o conteúdo, ele entenda a proposta de transformação interior. Todas as parábolas, todos os convites terapêuticos do Cristo, nós estudamos com foco na transformação do ser, na transformação do espírito.